Oi, tudo bem? Você se considera um bom companheiro? Ou você tem bons companheiros na vida? Esses dias atrás eu estava na escola bíblica dominical, na classe dos jovens, e nós estávamos estudando o livro de Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 9, e eu gostaria de comentar um pouco desse texto com você, porque ele é muito importante nos dias atuais. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Pensando nesse texto de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, Salomão ele vai fazendo um desenrolar, de uma experiência de vida que ele teve. Ele teve várias conclusões durante a vida dele e ele vai discorrendo sobre isso no livro de Eclesiastes, à medida que ele vai escrevendo. E Salomão, nessa busca que ele fez pela felicidade, pela realização, ele provou, ele saboreou tudo que tinha de mais importante, de mais atrativo na época dele. E a conclusão que Salomão chegou é que a vida ela é vaidade, é como se fosse uma bola de sabão, né? Aquela bola de sabão que a gente fazia na infância, que fica até colorida, que é bonita, mas que ela estoura rapidamente e dentro dela não tem nada, é vazia. Então, Salomão, ele fala um pouco dessa crise existencial, dessa busca por sentido, e de fato, quando ele diz que ele vai concluindo que a vida é vaidade, que tudo é vaidade, é porque, na verdade, ele está se referindo a essa vida terrena, essa vida temporal, essa vida passageira. E de fato, a vida só terá sentido se a gente tiver temor a Deus. E quando a gente tem temor a Deus, a gente vai ter uma vitória total sobre essa vida terrena. E aí sim, nós vamos alcançar a vida eterna em Cristo. Mas, quando a gente fala desse trecho especificamente, que ele escreve aqui no capítulo 4, ele começa a falar do companheirismo. Então, no meio de toda essa vida terrena, dessa vida que tem muita vaidade, das pessoas que se apegam muito a coisas passageiras, ele fala aqui da importância que é ter o companheirismo. E o companheirismo, quando a gente lê esse texto, né, no modelo cristão, será que a gente está sendo companheiro? Será que nós temos companheiros nessa vida? Porque às vezes o padrão cristão é um pouco diferente, né, do padrão que a sociedade diz. Então aqui o versículo já começa dizendo que é melhor serem dois do que um. Eu sei que a sociedade hoje prega muito o individualismo, né? De que você é bom, de que você é ótimo, de que você se basta. E na verdade a palavra de Deus diz o contrário. Diz que de fato a gente precisa de outra pessoa. Até porque se a gente cair, a gente precisa muitas vezes de que outro nos levante. Porque a gente não consegue se levantar sozinho de algumas situações da vida. Então, o companheirismo, ele vai em contraste ao individualismo e ele vai em contraste também à solidão, que é uma coisa que a gente tem visto muito, né? Tem acontecido muito. O ser humano, ele não é um ser de solidão, na verdade ele é um ser dependente. Quando a gente observa as criaturas que Deus fez, se a gente for pensar, o ser humano é uma das mais dependentes que existe. Desde que nasce, né, nós precisamos muito dos cuidados dos nossos pais até muitos anos de vida, né? Então, o bebê ele precisa do cuidado na alimentação, ele precisa de cuidados básicos, né, de higiene, de ordem, que a gente observa que outras criaturas, né, animais, por exemplo, eles se desenvolvem, eles se tornam independentes muito mais rápido, mas o ser humano não é assim. O ser humano ele começa dependendo muito de cuidados desde a infância.
E isso na vida adulta, Salomão fala aqui sobre a necessidade de ter um companheiro, de ter um companheirismo. Então, a gente percebe muito essa questão da solidão. E a solidão ela tem se agravado, ultimamente, nesses últimos tempos, até por causa da Covid-19. Então, essa solidão, esse isolamento social, que muitas vezes leva a um isolamento emocional também, ele traz muitos prejuízos e estimula consequências psicológicas e físicas. Porque muitas vezes um problema psicológico pode levar a doenças físicas. Então, a solidão, ela precisa ser, sim, verificada, e a gente precisa de ter cautela quanto a isso, quanto à solidão. Eu sei que existe uma solidão intencional. Às vezes a pessoa ela decide por algum tempo ficar só, ficar reclusa, mas quando essa solidão é intencional, um momento de retiro, de desligamento das redes sociais, geralmente ela é bem pensada e ela é estruturada para ter alguns benefícios. Mas quando eu estou dizendo aqui dessa solidão, eu estou dizendo dessa solidão maléfica, que a pessoa não planejou e que a pessoa por algum motivo está passando por um período de solidão na vida. Então Salomão, aqui em Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9, ele começa a discorrer sobre a importância que tem esse companheiro na vida de alguém. Então, companheiro é justamente alguém leal e alguém que acrescenta na vida de outro. Então, a gente pode ter esse companheiro no trabalho. No trabalho, a gente pode estabelecer relacionamentos de muito companheirismo, dessa pessoa que te ajuda a levantar, dessa pessoa que é um suporte verdadeiramente na sua vida. A gente pode desenvolver companheiros no âmbito da igreja, tanto a gente pode ser companheiro de alguém, por exemplo, eu posso ser companheiro do meu líder de departamento, seja um departamento de jovens, de adolescentes, de senhoras, de varões. A gente pode ser muito companheiro do nosso líder, mas se a gente estiver na ocasião de liderança, a gente também precisa ser companheiros dos nossos liderados. A gente também pode ser muito companheiro no âmbito familiar. Sempre que eu penso em ser companheiro, de estar ali com lealdade do lado do outro, eu lembro da história de Ruth e Noemi. Então aquela nora e aquela sogra, elas tiveram uma relação de muito companheirismo. A nora ela foi muito companheira da sogra por um momento tão difícil que elas passaram, Então eu sempre lembro disso. Mas a gente também pode ser companheiro nas amizades. Então, a gente desenvolve amizades duradouras e fortes ao longo da vida e a gente acaba reafirmando o companheirismo. Porque o companheirismo em uma amizade, por exemplo, ele pode ser demonstrado num momento de extrema alegria e num momento de extrema tristeza. Então, as situações que vão acontecendo ao longo da vida vão nos mostrando quem de fato são nossos companheiros, A Bíblia diz pra gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E quem consegue fazer isso, de fato, é uma pessoa companheira. Porque muitas vezes a gente até chora quando o outro está chorando. Mas às vezes num momento de conquista, num momento de alegria, a gente tem dificuldade em regozijar com aquela pessoa. Então, o companheiro, ele consegue acompanhar a outra pessoa em todos os extremos e em todas as etapas da vida. Então, é importantíssimo essa questão do companheiro. E aqui em Eclesiastes, Salomão fala sobre quando tem duas pessoas dormindo junto, eles se aquentarão, mas se estiver sozinho, como se aquentará? Então, quando eu leio esse versículo, eu penso muito no casamento, sobre o companheirismo dentro do matrimônio. Então, a gente vê no matrimônio, desde lá do Gênesis, que Deus disse que quando o homem, ele apegar-se à sua esposa, à sua mulher, eles se tornariam uma só carne. Você já parou para pensar que esse relacionamento é o mais forte que existe entre um homem e uma mulher? Porque para os outros tipos de relação, Deus nunca disse que eles se tornariam um só, que eles se tornariam uma só carne. Mas no matrimônio isso acontece, essa junção, os dois se tornam uma só carne.
E aí eu fico pensando, se a gente não for companheiro dessa pessoa que é a nossa própria carne, de quem que a gente vai ser companheiro? Se a gente não for companheiro dentro do nosso casamento, como que nós vamos ser companheiros do nosso chefe no trabalho? Como que a gente vai ser companheiro do nosso líder na igreja? Como eu vou ser companheiro na minha família? Então, a gente deve pensar um pouco sobre isso, porque muitas vezes a gente não trata o nosso cônjuge como um companheiro, com esse relacionamento, sabe? De agregar, de lealdade. Então, a gente precisa, às vezes, parar e repensar um pouco sobre isso. Se dentro do casamento eu estou, de fato, exercendo essa função de companheiro, de que o outro, quando o outro cai, eu estou ali do lado para ajudar a levantar. De que se o outro está passando por uma fase fria, né, eu estou ali para se aquentar. E no final do versículo desse texto que nós lemos, fala que se alguém prevalecer contra um, o que vai acontecer? Se estiver de dois, é mais fácil de resistir aquilo. E no final fala que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. É como quando, por exemplo, a gente tem um palito de dente, né? Um palito lá de madeira. Se você tiver só com palito, você quebra ele facilmente. Se você tiver com um maço de palito, você não consegue quebrar facilmente. Então é mais nesse sentido. Às vezes a gente vê esse texto falando sobre o cordão de 3 dobras no âmbito do casamento, falando que é o marido, a esposa e Deus. Ou seja, se tiver essa junção, não se quebra tão facilmente. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você tiver oportunidade, leia mais o livro de Eclesiastes. Tem muitos ensinamentos, tem muitas conclusões. Eu sei que muitas das coisas que Salomão passou nessa busca dele pela felicidade, nessa busca dele pelo sentido da vida, ele passou por muitas coisas que desagradavam a Deus. Ele realizou muitas coisas que desagradavam a Deus. E por que está na Bíblia? Está na Bíblia porque de fato foi o que aconteceu, né? Nessa jornada que ele teve. E Deus permitiu que isso estivesse registrado aqui para que a gente pudesse aprender com a vida de Salomão. Então, no meio dessa vaidade das vaidades, né, dessa vida terrena que é tão passageira, é importante que a gente seja companheiro e que nós também sejamos, além de ser companheiro, que a gente tenha companheiros nessa vida, tenha companheiros leais. E eu te faço esse apelo para você hoje. Tenha companheiros e seja também um bom companheiro. Até mais. Tchau.